armas silenciosas e Halloween. Além dos problemas cotidianos, você sente que algo está errado, mas não sabe definir o que é? Hoje falaremos sobre o Halloween, mas de uma perspectiva inusitada. Para identificar um problema e resolvê-lo, é preciso ir até a raiz e não restringir-nos a tentar combater os sintomas. Combater apenas os sintomas esconde a raiz do problema e dificulta encontrar a solução. Geralmente ocorrem dois tipos de reações diante de uma ideia. Há quem não quer aceitar que pode ter sido enganado e mata o mensageiro, e quem ouve, investiga, verifica e toma decisões. Este vídeo dará ao segundo tipo de pessoa muito que pensar e investigar. Vejamos. Uma arma perigosa, mas invisível. Existem 3 fatos irrefutáveis. 1. O mal existe. 2. Quem pratica o mal sempre procura formas de exercê-lo. 3. É nossa responsabilidade nos defendermos do mal. O apóstolo Paulo deu conselhos valiosos. Parafraseando, ele disse para não engolirmos tudo o que nos dizem, mas para renovarmos o nosso entendimento. A razão da inquietação interna que todos sentimos é que estamos em guerra, quer acreditemos ou não. Neste caso não se trata de uma guerra convencional, onde o inimigo está perfeitamente identificado e os ataques são trocados com armas que ferem ou matam fisicamente. As guerras não convencionais são levadas a cabo com armas diferentes, embora com o mesmo propósito, o domínio do adversário. Algumas destas armas podem ser, por exemplo, biológicas, como a que foi usada em 2020, cibernéticas, como as que estão se tornando cada vez mais perceptíveis na vida cotidiana, especialmente com roubo de dados de diferentes fontes como organismos públicos, grandes empresas, etc., escalares, com sua influência no clima, não letais, como ondas eletromagnéticas usadas para dispersar manifestações, etc. Hoje falaremos sobre armas silenciosas, que não são letais, mas causam sérios danos, a nível coletivo e individual. Essas armas são utilizadas no âmbito físico, psicológico e espiritual. O Halloween se enquadra neste último grupo. Contexto e propósito. De acordo com um relatório militar publicado em meados da década de 1980, as armas silenciosas começaram a ser desenvolvidas em 1946, com seu maior impulso na década de 1950, com financiamento da família Rockefeller e do seu financiado preferido, a Universidade de Harvard. Armas silenciosas são usadas para automatizar o comportamento da sociedade. O seu objetivo final é o controle total da humanidade, por indivíduos que creem ter o direito de beneficiar-se de todo o planeta e da sua riqueza, mesmo que isso signifique um genocídio sem precedentes na história da humanidade. O projeto pode ser resumido em que, através da constante recolhida de dados, da sua interpretação e uso, os agentes que empregam armas silenciosas conseguem manipular e moldar a economia, condicionando o rumo da sociedade. O documento que explica essas armas pode ser baixado da internet pesquisando por armas silenciosas para guerras tranquilas. E o que isso tem a ver com o Halloween? Agora veremos. Energia e economia. Quem desenvolveu este tipo de arma descobriu a correlação que podia fazer entre o funcionamento da energia e a economia. Não vou entrar em detalhes técnicos, mas quem quiser pode conhecê-los no documento indicado. Para manter a sociedade no rumo que interessa a quem emprega essas armas, eles usam técnicas muito refinadas de sociologia e psicologia, que foram desenvolvidas a partir do funcionamento da energia. Incidência. As armas silenciosas afetam, por exemplo, o pensamento crítico. Eles fazem isso distraindo a atenção da população adulta e afastando-a de considerar os verdadeiros problemas sociais, ao enfatizar questões sem importância real. É por isso que se amplia uma notícia sobre algo que não tem importância, por exemplo, em vez de falar sobre por que se paga um batalhão de supostos especialistas que às vezes nem existem, para induzir a população a aceitar ser impedida de fazer sua vida normal e até respirar por uma suposta emergência sanitária sem respaldo científico. As armas silenciosas também são aplicadas à educação. Para isso, mantém-se a população ignorante da verdadeira matemática, economia, direito e história. Um exemplo é como foi subtraído o tempo ao ensino de matemática ou história, e foi acrescentado a doutrinação política, que invadiu as escolas com questões que nem sequer são da competência do Estado, como a sexualidade de crianças e jovens. Outro campo de aplicação das armas silenciosas são os espetáculos e o entretenimento. Isto é feito mantendo a programação de entretenimento por baixo do nível da 6ª série escolar. Um exemplo é a quantidade de tempo e dinheiro de que a mídia paga pelos impostos dispõe para transmitir fofocas ou programas similares, que não contribuem em nada para o intelecto nem adicionam nada útil para a vida das pessoas.
A estupidez, a promiscuidade, a infantilização mental dos adultos e a alienação total são encorajadas nesses meios. Por outro lado, são omitidas informações realmente relevantes para tirar conclusões sobre problemas reais. Em vez de dar informação veraz e útil, os meios pagos por nossos impostos repetem uma e outra vez, dia após dia, discursos vazios e sem contexto. No caso das crianças, são transmitidos principalmente desenhos animados com alto conteúdo de ocultismo. São conteúdos com conceitos que os pais desconhecem totalmente, sendo incapazes de evitar a doutrinação dos filhos em práticas tão perigosas. As armas silenciosas também se aplicam ao trabalho, mantendo a população ocupada, sem tempo para pensar, investigar e pensar sobre como sair do ciclo abusivo do Estado. Num país onde uma alta porcentagem das pessoas está em risco de exclusão social, não é surpreendente que a população seja submissa e ignorante. A sociedade nem sequer tem tempo para se informar sobre o que é realmente importante, analisar a informação, tirar conclusões, organizar-se e agir contra aqueles que a empurraram para a pobreza. Quando alguém não ganha o suficiente para colocar pão na mesa para seus filhos, obviamente não tem tempo para ver em que seus filhos estão sendo doutrinados e muito menos para se preparar para neutralizar essa doutrinação. Ainda no campo do entretenimento, você já percebeu que as chamadas notícias não relatam realmente nada de relevante? Por exemplo, eles falam sobre um caminhão que bateu em uma casa em uma cidade que não se sabe nem onde fica. Em seguida, entrevistam 5 pessoas daquele local, perguntando o que acham do ocorrido. Do ponto de vista das pessoas afetadas, o que aconteceu é importante. Mas, em termos de informação no noticiário de âmbito nacional, o que nos interessa saber a opinião de 5 pessoas sobre uma fatalidade em que não podemos influenciar nada e que também não nos afeta. Entretanto, não se fala, por exemplo, do despotismo de um regime totalitário que mantém a quase 1 milhar de pessoas presas sem sequer formular acusação formal ou levá-los a julgamento para que possam se defender. Porque os jornalistas não colocam um microfone diante de um ministro que não está fazendo bem o seu trabalho e pelo menos o expõem diante da opinião pública. Porque não são explicadas à população as verdadeiras implicações econômicas de endividar o país, gastando dinheiro em coisas supérfluas, ou em financiar guerras que nada têm a ver com os interesses do país. É assim que funcionam as armas silenciosas, reduzindo a capacidade do cidadão de criticar os abusos dos governantes. Ação, reação. No Manual de Aplicação de Armas Silenciosas, há uma tabela mostrando quais aspectos devem ser tocados conforme o resultado que se pretende conseguir. Por exemplo, se você criar preocupação, consegue diminuir as defesas do cidadão. Se você ataca o núcleo familiar, controla a educação dos jovens. Se você reduz a liquidez e dá mais créditos, consegue mais dados para depois usar no controle de pessoas. Se você pressionar nas agendas, conseguirá menos defasagens e mais clareza nos dados obtidos. Se maximizar o controle, reduzirá a resistência do público a esse controle. Se você ainda se sente cético, compare o que está sendo contado com a realidade que você vive. Pense se o que dizem para você fazer é benéfico para você ou é prejudicial. Numa guerra convencional você confiaria no inimigo para protegê-lo? Pois bem, numa guerra com armas silenciosas, o inimigo é quem molda o pensamento das massas e a arma defensiva da qual você dispõe é investigar, contrastar, pensar, analisar e neutralizar o ataque, rejeitando o que você descobre que o aprisiona mentalmente. Obviamente, isso inclui proteger seus filhos ou netos e compartilhar o que você descobriu com outras pessoas. Estas armas só funcionam se as pessoas aceitarem a sua influência sem questioná-la. Nesse caso, não importa se algo é verdade ou mentira, o que importa é que as pessoas creiam no que lhes dizem. É por isso que as armas silenciosas funcionam. O botim mais apreciado para o inimigo. Vamos agora focar no ensino e no ataque ao núcleo familiar. Embora o ensino das verdadeiras ciências, fundamentais para a vida, tenha sido quase erradicado do sistema escolar, este foi substituído pela doutrinação sobre o que as crianças deveriam pensar sobre assuntos que, entre outras coisas, invadem a competência dos pais, isolando-os de importantes decisões relacionadas com a sexualidade dos seus filhos no âmbito físico, psicológico e espiritual. Uma criança ou jovem que não tem a proteção dos pais, é presa fácil para um sistema que os domestica a fim de utilizá-los de diversas maneiras. Algumas bastante terríveis. Quem votou nas urnas aprovando que os políticos decidam sobre a sexualidade de crianças e jovens? Armas disfarçadas de festa. Agora vamos ao Halloween e outras festas semelhantes, que servem para introduzir as crianças em caminhos muito destrutivos a nível físico, psicológico e espiritual.
O Halloween se baseia principalmente nas seguintes ideias: 1. Celebração e exaltação do ocultismo, bruxaria e morte. 2. Promoção do medo, expondo crianças a imagens de seres deformados, morte, pessoas esfaqueadas e sangrando, monstros, quimeras e todo tipo de aberração. Ponhamos a lupa nesses dois fundamentos. Bruxaria e medo. A bruxaria consiste em forçar outra pessoa a fazer coisas que ela não faria se não fosse exposta ao feitiço. Esse feitiço se consegue através da mentira, do uso de drogas, da interação com o mundo demoníaco e da chantagem, entre outros. Agora pense, como as crianças ganham doces no Halloween? Simples, caracterizando-os com uma aparência que provoca medo e ensinando-os a oferecer doces ou travessuras. Isto é, ameaçando e chantageando. Pensemos nisso do ponto de vista psicológico de uma criança. É claro que um adulto não se assusta com uma criança que veste uma fantasia de pessoa com um facão na cabeça e sangue escorrendo pelo rosto. Mas para a criança isso é muito assustador e ela acredita que ao se apresentar assim ante alguém, causa medo, induzindo a essa pessoa a aceitar o trato, que é dar-lhe doces em troca de parar de assustá-la. Isso é pura bruxaria. Ao fazer a criança participar disso, nós a treinamos em feitiçaria. A criança aprende que ela consegue o que deseja praticando bruxaria, ou seja, causando medo e chantageando outras pessoas. Você depois se surpreenderia que aquela criança se tornasse um adolescente manipulador que chantageia as pessoas ao seu redor para satisfazer seus caprichos? O inspirador do Halloween. Falemos de Lúcifer, o querubim que foi expulso da presença de Deus por se rebelar, o qual caiu em desgraça por dois motivos: por querer ser como Deus e por fazer contratações, que em Ezequiel se traduz como fazer comércio. Lúcifer ofereceu a outros anjos cotas de poder em seu pretendido governo, dependendo do apoio que esses anjos lhe dessem. Ensinar uma criança a assustar alguém sob a chantagem de doces ou travessuras tem base no mesmo princípio: oferecer contratos através dos quais ela subjuga o outro e o faz ser conivente com seus desejos. Você entende melhor agora a origem do Halloween? Seu fundamento e seu objetivo em relação às crianças. É esse o princípio que você deseja que seu filho tenha como base em sua vida? Imposição real e preocupante. Há 2 anos, um casal cristão na Espanha enfrentou uma situação na escola dos seus filhos de 11 e 14 anos. A escola exigia que as crianças fizessem desenhos alusivos ao Halloween, decorassem suas aulas com eles e depois comemorassem esse dia. O casal informou ao diretor que não permitia a participação dos filhos. Depois de muitas discussões com argumentos muito sólidos por parte dos pais, o diretor, impotente, abriu-se com eles. Ele explicou que não poderia eliminar aquela atividade porque a imposição vinha do Ministério da Educação. Explicou que os professores deveriam tirar fotos das salas decoradas, dos trabalhos das crianças e da própria festa, enviando tudo para o Ministério. Além de crer na palavra desses pais, creio que isso é assim porque vivi uma situação semelhante, em outra área, e com ela aprendi como o Estado impõe essas práticas agressivas de doutrinação, principalmente às crianças. Neste momento nos perguntamos: por que o Estado, neste caso o espanhol, impõe a celebração do Halloween às crianças, se não tem nada a ver com a cultura espanhola? A Bíblia diz: instrui o menino no caminho em que deve andar, e, até quando envelhecer, não se desviará dele. Você entende melhor agora porque se o Estado quer adultos dóceis, que obedecem a um pensamento único, é fundamental doutrinar as crianças desde tenra idade? Você entende o quão importante é a vigilância constante dos pais sobre o que seus filhos aprendem fora de casa? Você está entendendo como as armas silenciosas funcionam na prática e como elas influenciam a sua vida e na de seus filhos? Continuemos. Armas silenciosas e coleta de dados. No documento militar citado lemos que as armas silenciosas se baseiam na recolhida de dados, que depois são utilizados para condicionar as massas. Hoje existem importantes fontes de coleta de dados que passam completamente despercebidas, como veículos modernos, dispositivos e aplicativos como Alexa ou Siri, ChatGPT, robôs de limpeza, relógios de monitoramento de atividade física, telefones e televisões inteligentes, etc. Mas há algo mais sutil e terrível. Durante a pandemia, os pais que conheço descobriram horrorizados que na escola da filha de 6 anos faziam perguntas à menina sobre o que estava acontecendo em casa e o que os pais diziam sobre o assunto. A Bíblia profetiza que chegará um tempo em que isso aumentará muito e os próprios filhos entregarão os pais à morte, mesmo sem saberem. Portanto, tome cuidado com o que você expressa diante de seu filho pequeno, pois ele não tem critério para entender o que pode significar para ele e para seus pais se contar na escola o que é dito em casa sobre temas delicados.
Esta alerta não é para promover o medo, mas para ser cauteloso, pois o inimigo é astuto como as serpentes e cruel como os psicopatas. Considerações importantes. Pensemos no seguinte. 1. Deus deu ao ser humano uma tarefa extremamente importante: reproduzir-se. Deus criou o ser humano de tal forma que o homem e a mulher se unem numa intimidade profunda e exclusiva, e expressam o seu amor ao mais alto nível, surgindo daí um filho. 2. Deus colocou nos seres humanos o sentido da eternidade. Ter um filho significa ter a oportunidade e a responsabilidade de guiar um ser humano ao futuro, sabendo que o que esses pais ensinarem à criança transcenderá para seus filhos, netos, etc. Ou seja, a visão de vida dos pais estender-se-á além da sua vida, perdurando na dos seus descendentes. 3. Os pais que levam a sério a sua responsabilidade pelos seres indefesos que engendraram, sentem por eles um amor incondicional e sacrificam tudo o que for necessário, para acompanhar esse bebê ao longo da sua vida, até que ele seja capaz de viver por sua conta como adulto, e por sua vez, reproduzindo-se. Agora pensemos. Se ter filhos é o resultado da união profunda entre um homem e uma mulher que se amam, se é uma oportunidade impressionante para transcender e, se são os pais os que amam esse filho a ponto de protegê-lo com a vida, por que deveríamos permitir que os políticos que controlam o poder do Estado usurpem esses privilégios e responsabilidades dos pais? Por que permitiremos que o Estado imponha aberrações aos nossos filhos como a celebração da morte, do medo, do engano e da bruxaria, em mentes ainda indefesas contra as suas manobras de manipulação, como é o caso da celebração do Halloween? Deveríamos renunciar à nossa responsabilidade e privilégio como pais só porque algum político diz que temos que fazê-lo? Quem deu ao político de plantão o poder de dizer o que podemos e devemos ou não fazer com a educação dos nossos filhos? Por que há tanto empenho por parte do Estado em incutir nas crianças conceitos tão nocivos e destrutivos como é o caso do ocultismo, da bruxaria e da morte, que ocorrem no contexto do Halloween? Eles afirmam que os filhos não são propriedade dos pais e isso é verdade. Mas, menos ainda são propriedade dos sistemas políticos e é isso que o Estado faz quando impõe estas armas silenciosas aos menores. Você alguma vez votou ou assinou um contrato, dando ao Estado autoridade ou pátria potestade sobre seus filhos? Agora pensemos. A ameaça são os políticos fugazes ou há algo mais terrível por trás deles? Vejamos um pouco mais a fundo. Você escolhe o seu futuro e o dos seus filhos. A estas alturas fica claro qual deve ser a atitude de um verdadeiro discípulo de Cristo com relação a Halloween. Anteriormente mencionei Lúcifer, o querubim que queria ser adorado como se fosse Deus e fez contratos com outros anjos para apoiá-lo em sua rebelião. As coisas saíram mal para Lúcifer porque, ao ser expulso da presença de Deus, perdeu 3 coisas fundamentais para qualquer ser, seja angélico ou humano. Ele perdeu a identidade, o propósito de sua existência e a vida. Após sua expulsão, Lúcifer passou a ser denominado como Satanás, que é um substantivo genérico, que significa simplesmente adversário. Nesse momento ele perdeu a identidade, pois perdeu seu nome individual. Agora ele é apenas um mero adversário. Ao perder a identidade, perdeu também o propósito de existir, pois havia sido criado para estar na presença de Deus, com tudo o que isso significava. Ao se rebelar, ele passou a ser apenas mais um adversário, separado de Deus. Isso causou estragos em seu ser, pois ele se tornou um assassino psicopata, que não tem nada a perder, e cuja obra hoje em dia consiste em matar, roubar e destruir, conforme disse o próprio Senhor Jesus. Como está o mundo? Qual você acha que é a origem de tanta devastação e sofrimento? Ao ser expulso da presença de Deus, Lúcifer perdeu a vida, pois Deus é vida. Ninguém pode existir sem Deus, o Criador. É por isso que Deus dá ao homem cerca de 80 anos de existência, para que ele possa buscar o Criador, reconciliar-se com ele e receba a vida eterna. Jesus, que é Deus, aquele por quem e para quem tudo foi criado e por quem tudo subsiste, disse que ele é o caminho, a verdade e a vida e que ninguém vai ao Pai senão por ele. Tenha isso em mente porque agora você verá o antídoto que nós, pais, temos contra o engano que representa a celebração do Halloween e outras ferramentas de armas silenciosas, que são usadas contra nós e nossos filhos. Dissemos que o Halloween é uma festa que leva as crianças a serem expostas ao medo. O medo paralisa. Uma pessoa amedrontada é facilmente subjugada. Qual é o antídoto para o medo? A fé. Mas não confundamos fé com desejo. Desejar algo com muita força não faz com que se cumpra. A fé que nos protege do medo é a fé naquilo que Deus diz. Deus é imutável e nunca mente. A Bíblia nos revela o que Deus disse e por isso é a fonte onde obtemos fé.
A Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Quando alguém tem fé em Deus, sabe de onde vem, o que está fazendo aqui e para onde vai. Isso, além das outras promessas de Deus, é o antídoto valioso para o medo, porque gera em nós a fé. A outra coluna do Halloween é a mentira, a feitiçaria. Qual é o contraveneno para a mentira? A verdade. Jesus Cristo disse que Ele é a verdade. Você quer que seu filho não seja vítima de mentiras e manipulações? Nenhum pai, mãe ou avós que são mentalmente saudáveis gostariam que suas crianças fossem expostas à mentira, que tudo destrói. Portanto, se você quiser ser imunizado contra a mentira, você deve conhecer Jesus Cristo. Ao ler a Bíblia, você conhecerá Jesus Cristo. Quando você souber a verdade, será capaz de reconhecer quaisquer mentiras que lhe sejam apresentadas. Se você não conhece Jesus Cristo, a verdade, como ensinará seu filho a conhecê-lo? Por que permitir que o medo, a bruxaria e a mentira sejam instilados nos seus filhos, quando você pode ensinar-lhes a verdade e a fé que protegerão o seu corpo, alma e espírito da destruição satânica que permeia o mundo hoje? Aí ficam estas reflexões e informações para quem quiser aprofundar, investigar, analisar, meditar e tomar decisões. Deus deu aos seres humanos o livre-arbítrio. Isso significa que Satanás tenta nos enganar, mas se não permitirmos, ele não poderá impor-nos as suas mentiras. É por isso que Jesus Cristo disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Deixe seu comentário abaixo dizendo se este vídeo te edificou, se te adicionou algo importante ou você não gostou pelo que for. Estamos interessados em saber o que abençoa ou interessa a nossa audiência. Devido à crescente censura, publicamos materiais relacionados com assuntos sensíveis via e-mail. Em Telegram publicamos notícias cotidianas, relacionadas com o fim dos tempos. Se você gostou deste material, pedimos que nos ajude a promovê-lo, inscrevendo-se, curtindo e, acima de tudo, compartilhando em suas redes de contatos.